Graça e paz, povo de Deus, amém? Gostaria que vocês ficassem em pé, pegassem a Bíblia e abrissem em Gálatas 4, versículo 4 e 7. Obrigado, meu irmão. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Amém? Aos irmãos que chegaram depois, sejam bem-vindos. Que privilégio nós adorarmos ao Senhor juntos. O Deus que é Pai, o Pai que é nosso e tem filhos tão diversificados para a glória dele. Então, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta casa maravilhosa, com os meus irmãos tão diferentes de mim, mas que também são amados pelo Senhor. Então, sejam bem-vindos, sejam bem acolhidos. Você está no lugar certo, você está na casa do Pai. Amém? Amém? Gálatas 4, versículo do 4 ao 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra foi aberta. Abre o nosso entendimento para recebermos a tua palavra, para que ela venha entrar nos nossos corações e fazer a transformação que nós tanto necessitamos. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar, nós já sentimos a tua presença e nós não iremos sair daqui antes de sermos alimentados pelo Senhor. Por isso, fala conosco, para que assim a gente venha estar alimentado e saímos daqui felizes e supridos em todas as áreas que nós temos dúvidas, nós temos necessidades. O Senhor é a fonte, fala conosco, porque nós queremos te ouvir. Amém? Podeis assentar, amados. É tão bom congregar numa igreja que ela tem um compromisso com o Evangelho. E a nossa igreja, ela tem um compromisso com o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Cristo. É um Evangelho que mostra o amor, mas é um Evangelho que não esconde as nossas falhas. É um Evangelho que apresenta que Deus ama, mas é um Evangelho que apresenta a cruz, lugar de renúncia, lugar de morte, lugar de sacrifício, lugar de entrega, mas sobretudo, lugar que expressa verdadeiramente o amor de Deus. Você não precisa ir para o dicionário para você saber o que é amor. Você não precisa da prova de amor da pessoa ao seu lado. Você não precisa que alguém venha provar e apresentar o amor. Se não for o amor que Cristo apresentou na cruz do Calvário, você não vai saber e a pessoa também não sabe o que é amor. Porque Deus, Ele nos ama e provou quando nós ainda éramos pecadores. Então, é tão bom apresentar esse Evangelho, um Evangelho que é real, que promove transformação, um Evangelho que é puro, um Evangelho sem ser adulterado, o Evangelho que mostra o quanto nós somos amados, mas também não esconde as nossas falhas. O Deus que se encarnou para nos resgatar, é um Deus que nos ama, nos restaura e caminha conosco, para que a cada dia venhamos ser mais semelhantes ao seu Filho único, Jesus. Amém? Então o tema desta noite é Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é um Pai que se permitiu ser chamado de filhos por aqueles que são imperfeitos. O Deus que é perfeito, Ele gerou em Cristo, através do Espírito, pessoas como eu e você, para ser filhos do Deus que é perfeito, sendo nós ainda imperfeitos e no processo de aperfeiçoamento. Então nós louvamos ao Deus e, sobretudo, celebramos e exaltamos o amor de Deus, que não somente nos amou porque nós não éramos amáveis, mas, sobretudo, viu os nossos pecados e as nossas falhas e não
permitiu que estas falhas impedissem dele chegar até nós. Então nós amamos a um Deus que nos ama apesar de nos conhecer perfeitamente, e o pior de nós Ele conhecer, e mesmo assim Ele permanecer nos amando e estando dentro de nós. Então é um amor que vai além da compreensão humana, é um amor que nos constrange. Então o Pai que é nosso, que Jesus veio apresentar, muitas vezes nós dizemos assim, existem vários caminhos que nos levam a Deus. Já ouviram isso? Todas as religiões, elas nos levam a Deus. Claro, todos os caminhos nos levam a Deus para conhecê-lo e estar diante do Deus que é juiz. Mas o único caminho que nos leva para conhecer o Deus Pai é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu quero conhecer um Deus que é Pai, que é amável, eu tenho que andar nesse caminho que Jesus apresentou, que Ele mesmo é o caminho. Mas se eu quero conhecer o Deus que é juiz, eu vou concordar com esse pensamento geral, que todos os caminhos nos levam a Deus. Sim, levam ao Deus que é juiz. E nós fomos apresentados a um caminho que nos leva ao Deus que é Pai. E Ele nos adotou. Nós não somos bastardos. Nós temos um Pai que decidiu nos adotar. E a gente fica maravilhado com esse amor, porque quando a gente vê na filha de adoção, porque nesse trâmite da adoção, o filho adotivo, ele tem as mesmas garantias, ele é legítimo, ele é considerado como um filho biológico depois que ele foi adotado, até o nome do pai ele recebe. Então Deus, Ele nos adotou, e eu fico maravilhado com esse Deus. Por quê? Porque Ele, quando tem a fila de adoção, geralmente tem suas escolhas, suas preferências. Geralmente as pessoas que vão adotam crianças que são pequenas, são brancas, que têm os olhos claros, que são filhas únicas, porque uma amiga minha falou que filho é bênção, mas no tempo de hoje é artigo de luxo. Então, quanto mais filho, mais você vai investir. Mas nós servimos a um Deus que nos adotou quando éramos criança. Alguns já se entregaram a Cristo. Adolescentes, jovens, adultos. Nós temos um irmão aqui, Saulo, que é mais jovem do que eu, o avô. Ele foi adotado já Senhor. Então Deus, Ele não teve preferência nas suas escolhas. Ele simplesmente se inclinou a amar, independente das nossas diversidades, porque as nossas diversidades manifestam o Deus que é plural, mas nos une em um aspecto, no amor de Cristo Jesus. Então eu quero falar aqui do Pai nosso. Mas se o Pai é nosso, que critério eu vou me tornar filho desse Pai? Qual é o critério, de acordo com a aceitação e adoção de Deus, para que eu saia de criatura para me tornar filho de Deus? Então eu estou diante de pessoas que têm muito tempo na igreja, estou diante de pessoas que estão vindo pela primeira vez, estou diante de pessoas que estão abrindo a Bíblia pela primeira vez e conhecendo essa palavra, mas eu quero apresentar o Deus que é Pai, mas um Deus que escolheu ser Pai e tem as suas normas para fazer com que gere um filho. E aí, eu quero apresentar o primeiro tópico, é a adoção, vontade livre do Pai. Queria que vocês abrissem João 1, 12, 13. O Evangelho de Jesus que escreveu João. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Enquanto vocês vão procurando, eu vou adiantando aqui para que a gente não perca o raciocínio. Capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, eu nasci, fui gerado pela vontade de Deus. Deus, Ele decidiu ser o meu Pai. E Ele fez esse ato de nascer pelo Espírito, esse ato de gerar, Ele decidiu pela sua vontade. Então, a partir do momento que eu venho nascer, que eu nasço de novo, eu estou nascendo não da vontade humana, mas da vontade de Deus. Eu me torno filho de Deus, não porque eu quis ser filho de Deus, mas porque Deus quis me gerar. E quando eu creio naquele que Ele enviou, quando eu creio no seu nome, eu tenho o direito de ser filho de Deus. Eu passo por essa regeneração, eu venho nascer de novo e assim eu me torno filho de Deus. E aí, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então é tão magnífico esse Evangelho, porque independente daquilo que nós fizemos, independente daquilo que as pessoas falaram para você, independente daquilo que você fez, porque nós muitas vezes falamos que muitas pessoas nos decepcionam, mas quantas vezes nós decepcionamos alguém? Nós somos seres decepcionantes também. Eu não vou somente contar que eu fui decepcionado, mas quantas vezes eu decepcionei alguém? Então, o ponto de perfeição que nos une é o amor de Deus, é o elo perfeito. Então, eu fico maravilhado com Deus, porque apesar daquilo que eu fiz, daquilo que você fez no passado, que você possa considerar horrendo, que você possa considerar abominável, que você jamais possa considerar que o amor de Deus te alcance. O amor de Deus, a graça de Deus nos nivela por iguais. Quem está dentro da igreja é tão amado quanto com aqueles que estão lá de fora. Então o amor de Deus nivela o ser humano e Ele quer alcançar cada um, independente daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo. Porque Deus, Ele quer nos alcançar. E nós temos esse compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. Por quê? Porque nós fomos gerados. É tão maravilhoso termos essa certeza, essa convicção. Nós somos filhos de Deus, independente das coisas darem certo ou errado. Independente daquilo que está faltando na minha casa. Independente das minhas privações, independente da minha necessidade, Deus não me ama por aquilo que Ele pode me dar. Deus não me ama por aquilo que Ele me fornece. Deus, Ele provou o seu amor para comigo e ponto final. Ele não precisa mudar o meu contra-cheque para eu ter a certeza que Ele me ama. Ele não precisa atender todos os meus pedidos para eu ter a certeza que Ele me ama. Ele não precisa atender todos os meus caprichos, porque para provar que Ele me ama, Ele já mostrou o seu amor na cruz do Calvário. Então muitas vezes, pelos relacionamentos que nós temos dentro da nossa casa, nós apresentamos e conhecemos um pai, que a gente reporta essa imagem para Deus. Que glória, que maravilha, que misericórdia de Deus foi o não que eu já recebi de Deus. Deus, Ele cuida de nós quando Ele diz não. Deus, Ele cuida de nós quando Ele coloca um limite. Deus, Ele cuida de nós quando diz, meu filho, você está errado. Porque o amor de Deus vai gerar em nós transformação e mudança. Então, meus irmãos, geralmente quando a gente era criança, que a gente não recebeu aquilo que a gente gostaria, os brinquedos que a gente pediu, a escola que a gente gostaria de estudar que não era melhor, ao nosso ver, a roupa que nós tínhamos, que a gente não gostaríamos que fosse aquela, aí a gente, nas nossas privações, a gente quer o oposto. Aí quando nós nos tornamos pais, aí a gente quer dar ao filho tudo aquilo que a gente não recebeu na infância. Meu irmão, pare e pense.
Os nãos, as privações, o que você não teve, foi suficiente para forjar o seu caráter. Já pensou se Deus desse tudo o que a gente pede? Os nãos que a gente recebeu, aquilo que a gente não recebeu de Deus, as privações, aquilo que a gente não teve, forjou o nosso caráter. Fez a gente entender que decepções também, elas são utilizadas por Deus para gerar em nós crescimento. Que nesse mundo nós iremos passar por frustrações, por provações, porque servem para amadurecer o nosso entendimento, para amadurecer a nossa vida, para forjar o nosso caráter. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Como é que eu passo por privações e Deus é o dono do ouro e da prata? Como é que você não tem condições de comprar um bujão de gás, uma roupa, vocês sabendo que Deus veste o lírio do campo, vocês sabendo que Deus, Ele supre as necessidades das aves, vocês sabendo que Deus, Ele é detentor de todas as coisas, Ele é dono do ouro e da prata, e você está passando necessidade porque você não tem dinheiro no seu bolso? Aí como é que nesse momento você é tentado a dizer que Deus não me ama? A tentar que Deus não te ama? Porque as privações vêm para trazer um questionamento, uma instabilidade nesse relacionamento. Como é que Deus me ama se Ele tem? Como é que Deus me ama se Ele é todo poderoso? Aconteceu coisas na minha vida, acidentes, enfim, na sua também. Como é que você consegue amar e confiar no Deus que é todo poderoso, que você sofreu um acidente? Então, como nós confiamos em Deus? Quando nós aprendemos a desfrutar do seu amor. Quando a gente entende o seu caráter. Quando a gente olha para o Senhor e vê que Ele não está devendo nada para nós. Porque Deus é bom. E as privações e as dores que nós enfrentamos é para te melhorar. E o amor de Deus e a graça de Deus nos constrange, irmãos. Demais. Sabe quando Satanás coloca uma casca de banana, e você com a cara para cima, e eu com a cara para cima, eu tropeço e caio, e a gente fala palavras malditas, proferindo na vida de alguém, e a gente não cai na carne, a gente não cai no pecado, a gente pula de flecha e sai nadando. Acontece, mas nós servimos a um Deus, que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, genuinamente, aí você pensa que com o seu erro, a gente conhece, a gente se relaciona com um Deus religioso, pronto, agora eu estou ferrado. Aí depois Deus aumenta as possibilidades, Ele te concede outras portas, aí você olha, Deus, o Senhor me deu uma tapa na cara da graça, com a graça, e a gente fica constrangido, a gente não sabe nem como agir, nem como reagir, porque Deus é assim. Lembra de Abraão? Recebeu a promessa de ser pai de multidão, pai de nação, de uma nação, mas quando aconteceram os atravessamentos da vida, quando ele foi desacreditando daquilo que foi prometido a ele tropeçou, errou, aí Deus vem e amplia a promessa, tu serás pai de multidões de nações. Então você vê, não, é para cortar, é para aniquilar, é para cancelar a promessa feita, mas Deus vem se revelando como Deus da graça. Se arrependeu, tem muito mais. A graça de Deus extrapola nas nossas vidas. E é tão bom ser filho de Deus, irmãos. E é um privilégio. Não questione o amor do teu Pai, pelas privações, pelas necessidades que você enfrenta. A gente é tão bombardeado, a gente é tão, pela nossa mente,
pelas tentações de sermos aquilo que o Senhor não projetou para nós, de ter aquilo que não é necessário, e a gente esquece que o bem maior que nós temos é o Senhor, e que é um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio porque é um acesso que ninguém tem, porque existe uma diferenciação para aqueles que amam, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que não servem. O tratamento é outro, não porque o amor seja diferente, mas porque o Senhor se derrama por aqueles que têm o buscado. Quantos aqui têm buscado ao Senhor? Ame o Senhor. Muitas vezes, como igreja, nós queremos que as pessoas que entram nessa igreja, pelas portas, ou qualquer igreja, não estou falando somente da evangelizadora, que a gente quer lidar com o comportamento da pessoa antes de entender o pensamento dela. O que nós cremos resulta no nosso comportamento. Se você crê, você depositou o dízimo e a oferta. Resultou em uma atitude comportamental. Se determinada menina ou determinado homem acredita que se vestindo, expondo o seu corpo, vai atrair o olhar da outra pessoa que ela está desejando, então ela vai se vestir de acordo com aquilo que ela está crendo. Então eu não posso já condenar a pessoa pelo comportamento. Tem um pensamento que gera uma atitude. Amém? Então nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso acontecer, eu não posso somente abrir a Bíblia no culto, na igreja. Eu não posso somente orar aqui na igreja. Porque é um privilégio que Jesus conquistou para nós, de termos livre acesso diante do Pai. Isso é em qualquer lugar. Quanto mais eu estou me relacionando com meu Pai, mais característica dele vai estar em mim. Por isso, irmãos, desfrute desse privilégio de ser filho de Deus. Você já não é mais escravo. Você é filho, você é herdeiro. E no colo do Pai não existe lugar de preferência. No colo do Pai não tem lugar preferencial. Todos nós temos acesso. Não é um campeonato, não é um concurso público. Ninguém está concorrendo para quem chama mais a atenção do Pai. Todos os filhos têm um Pai que é nosso. E desfrutamos desse amor. Amém? Então se sinta amado. Desfrute desse amor. Porque o Pai decidiu adotar você com as suas falhas. E não justifique permanecer nas falhas, porque Deus te ama. Não venha baratear a graça. A graça não é uma legalização para eu continuar pecando. A graça é uma capacitação para eu andar em santidade. Amém? O amor divino nos transformou em filhos. O amor divino do nosso Pai nos transformou em filhos. Vamos abrir aí 1 João 3, 1, 2. O amor divino nos transformou em filhos. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Que privilégio! Vede que grande amor! Deus nos amou de tal maneira, é inexplicável.
e é um Pai que transforma-nos em filhos, e é um Pai que cuida de nós. E não é somente no Novo Testamento. Me lembrei de Elias, e a gente está na mesma conexão, que o Espírito é mesmo. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, um homem semelhante a nós. Como é bom a gente ler isso. Ele sentia, você viu as fraquezas de Elias, as tentações que você e eu passamos diariamente. Aí ele orou, e não foi Deus que mandou. Ele orou e pediu para que não tivesse chuva, não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Irmãos, água é vida. Água, chuva, vai regando a terra, tem fruto, alimentação. O rio seca se não tiver chuva, você concorda comigo? Mas para confirmar a palavra do profeta, mas também para sustentar o que ele profetizou, quando o tempo foi passando, os frutos foram cerrando, acabando, ele não tinha como se alimentar. O Deus que obedeceu não, o Deus que operou, o Deus que confirmou a palavra do profeta, foi o Deus que mandou os corvos alimentar Elias. Irmão, muitas vezes a gente está na obediência a Deus, e você está passando por necessidades, e você está passando por privações, por obedecer, por orar segundo a vontade do Senhor, por fazer a vontade de Deus. Aí você começa a passar por privações. Deus vai enviar corvos para te alimentar. E os corvos, eles trouxeram o quê? Carne para Elias. O alimento, a alimentação dos corvos é carne. Já pensou, eles trazerem aquilo que eles se alimentam, eles não comeram, porque Deus deu ordem a eles para alimentar-se o seu servo. Existem pessoas que Deus vai usar, que não são do povo de Deus, mas que vai usá-los para te alimentar, para te sustentar, porque Deus, quando quer nos abençoar, até o ímpio obedece, aleluia. Quando Deus tem compromisso conosco, quando nós temos compromisso com Deus, quando nós somos fiéis a Deus, Deus, Ele usa até o diabo para nos abençoar, porque Ele está no controle, porque Ele é poderoso. Deus é assim. Então você vê o cuidado do nosso Pai. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Deus, Ele sabe das suas privações, das suas lutas. Nós apresentamos, porque nós conhecemos, porque temos provado e temos visto que o Senhor é bom. Se você tem dúvida, feche a porta do seu quarto, ore. Se você tem dúvidas, experimenta uma vez, decida uma vez obedecer aquilo que a palavra diz, e no final nós conversamos, porque não tem aquele que decide obedecer a Deus. Deus não deve nada a ninguém, Ele cumpre a sua palavra. Experimenta, 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 experimenta Deus, e você verá no final que Ele é bom. Aleluia! O amor divino nos transformou em filhos. E aí a gente vai para imitadores do Pai, Efésios 5, 1, 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu fico tão nervoso que eu nunca bebi água, mas vou beber.
Não faz parte do cenário. Efésios 5, versículo 1 e 2. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como foi essa oferta? A gente falou de cruz aqui. De manhã teve a Santa Ceia. A cruz nada mais é do que a vontade de Deus na vertical, ela cortar a vontade humana na horizontal. Isso é cruz. É a vontade de Deus perpassar a nossa na horizontal. E para nós sermos imitadores de Deus, nós temos que estar no lugar que Cristo esteve, que é na cruz. Porque quando a nossa carne fala mais alto, não é Cristo que está sendo revelado. Quando nós estamos na carne e quando nós não lembramos da cruz, porque se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura. Então Cristo em mim, é necessário ter cruz. Porque quando eu vou andar com Deus, eu vou ser semelhante a Deus. Existem atributos de Deus que são comunicáveis. Na medida que a gente vai se relacionando, vai passando para nós. A misericórdia, Ele é justo, a bondade, Ele é santo, Ele é um padrão de referência para nós. Então não tem como eu andar com Deus e permanecer do mesmo jeito. E aí é uma reflexão que eu faço para mim mesmo e para vocês. Porque se eu sou filho, eu vou expressar o DNA do meu pai. E isso só acontece se eu estou na cruz. Se eu nego a mim mesmo. Se eu deixo a minha vida na cruz ser morta e a vida de Cristo começar a viver em mim. Então o relacionamento com Deus, esse amor, transforma nossas vidas e faz com que a gente venha ser imitadores de Deus, não por medo, mas por amor, porque nós somos amados. Eu duvido um filho, ele imitar o pai, porque ele não gosta do pai. Quanto mais nós amamos os pais, mais semelhantes nós queremos ser a eles, porque é bom, nós somos tão amáveis, nós somos tão amados, que o amor de Deus vai nos transformando, e não tem como a gente reagir como Cristo, porque o plano do Pai é transformar Cristo em cada um de nós. Então a gente vai sendo semelhante o Pai, na medida que a gente vai se relacionando. Então, meu amado, não tem como toda quinta-feira, todo domingo, a gente permanecer fazendo as mesmas coisas erradas. Não existe você ouvir, eu ouvir, do amor de Deus que transforma, e a gente continuar praticando as mesmas coisas. Adulterar, navegar na pornografia, ser infiel à sua esposa, ser infiel ao seu marido, ser uma pessoa que é desagradável na fala, ser uma pessoa que quando as pessoas se aproximam, lá vem, vamos sair. É impossível, porque quem está com Cristo, o perfume a gente sente. Estamos aqui, irmãos, porque Ele nos amou, mas permanecemos nessa caminhada por resposta a esse amor e gratidão e alegria, porque o Espírito nos alcançou, o Espírito mora em nós. Mas não faça isso porque nós estamos falando, não faça isso por medo
Porque apresentaram a você um Deus que, quando você faz algo errado, lhe pune e leva você para o inferno. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os anjos, as suas corjas, a má companhia das trevas. Não foi para o homem. Então não sirva a Deus, não venha para cá com medo da punição que Deus possa lhe dar. Venha para cá e permaneça aqui porque você ama a Cristo. Ele é a razão da saída da sua casa para cá. Ele é a razão de servir. Ele é a razão de permanecer. Ele é a razão de pregar. Ele é a razão de dançar. Ele é a razão de você trabalhar. Cristo em nós é a esperança da glória. O amor de Deus vai transformando, moldando o nosso ser. É tão bom pertencer a um Deus de amor. E Ele é Pai, Ele corrige os seus filhos. Por que você se veste dessa maneira? Qual é a raiz, qual é a causa? Por que você comete tais atos? Porque sua busca é uma busca reparativa? Aquilo que você não encontrou na sua casa, você quer encontrar fora. Mas deixa eu apresentar a você uma fonte que é inesgotável, que é Jesus. A mulher samaritana, a busca dela é implacável. Gente, ela conheceu a Cristo por causa da busca. A sede dela a levou a Cristo. Então muitas vezes, ela passou por tantas coisas, mas a alma dela não era preenchida, porque essa alma foi apresentada àquele que a preenche, que é Cristo. Então muitas vezes você pintou o 7, o 9, 10 e o 1000, e aí a gente tem aqueles comentários, depois que fez tudo, agora quer ser crente. Mas a nossa alma, ela tem sede. E quem sabe você não foi apresentado a Cristo, aquele que mata a sua sede. Então qual é a sua busca? Se você não teve amigos, então você quer se relacionar com várias pessoas porque você quer uma busca reparativa, você quer ser um amigo, você pensa que o amigo vai preencher a sua alma. Por que você bebe? Porque na bebida você vai compartilhar com pessoas ao seu redor, porque quem sabe você era uma pessoa solitária. Então qual é a causa que faz você permanecer na lama? Eu não estou preocupado com a lama, eu estou preocupado com o que te leva à lama. É a causa. Por que você adultera? Por que a pornografia você procura, mergulha e não preenche? Por quê? Aí nós apresentamos a água viva, que é inesgotável, que é a fonte, que é Jesus. Ela vai matar a sua sede. E o mais, vai transformar a sua vida, vai limpar a sua vida, a sua moral vai ser mudada. Porque uma pessoa que bebe, ela perde a identidade, porque a pessoa não diz, vem aí fulano de tal, vem o beberrão. Perde a moral. E Deus, Ele quer trabalhar em nós por completo. Aí muitas vezes, cada um tem sua busca aqui. Você sabe o que te fez vir até aqui. Mas nós queremos apresentar a única fonte que mata todas as sedes. E aí me faz lembrar, muitas vezes, daquela palavra que diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, eu comparo essa palavra, esse primeiro versículo, quando a pessoa está no emergencial, ela está precisando de alívio. Aí ela quer um Deus que preste socorro. Aí o Salvador, Jesus, vem e promove esse alívio. Mas se parar aí, você não vai conseguir a libertação. Por quê? Porque Ele aliviou e você vai voltar a fazer
e vai cair novamente. Aí o que acontece? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Não é assim? O que é jugo? Trazendo para o contexto aqui. Jugo é uma junta de boi. É aquele que você coloca no pescoço do animal. O certo é da mesma espécie. Já pensou um boi com bode? Quem é que vai puxar mais? Não é o boi? Então bota igual. Jesus está dizendo assim: olha, eu não só vou te dar alívio. Tem o meu jugo. Eu vou colocar em você e em mim. Eu vou andar com você, vai se tornar leve. Porque eu vou andar contigo. O jugo, os mandamentos, é para me livrar de eu cair mais uma vez numa situação emergencial, para que eu não venha recorrer ao Salvador que vai me dar alívio. Entendeu? Então não venha para a igreja somente para buscar alívio. Ele não quer somente dar alívio. Ele não quer somente ser seu salvador. Ele não quer que você tire uma selfie para depois ter likes. Não é isso. Ele quer ser o seu Senhor, para caminhar contigo, porque você caiu e não tinha ninguém para te socorrer. Ele foi até você, mas Ele vai andar contigo. Aí você vai passar pelas águas, você não vai afundar, porque Ele está contigo. Aí você vai passar pelo fogo, não vai te queimar, porque Ele está contigo. Ele vai caminhar contigo, meu irmão. É muito mais do que uma emergência, é muito mais do que uma assistência de socorro. Ele não quer promover assistencialismo do céu, Ele quer transformar a tua vida e andar contigo. É um amor que não desampara. Por que resistir a esse amor? Porque resistir a um pai que cuida de cada detalhe da sua vida. Mas nós amamos a Deus. Será que amamos? Vamos para 1 João. Capítulo 3, versículo 11. Deus é amor, Ele nos ama, mas nós temos amado a Deus. Deus é fiel, nós sabemos, mas nós temos sido fiéis a Deus. Não resista mais. Dura coisa é resistir aos aguilhões. Deus tem uma promessa para você, Deus tem um propósito a realizar. E o que Deus faz em nós, não fica somente em nós, transborda em alguém. Deus quer alcançar outras pessoas e quer usar você para isso. Colocar diante daquelas pessoas que você mergulhava na lama com elas, aí você vai restaurado, transformado, aí Deus vai mostrar o padrão da imagem e semelhança do Senhor. E o que Ele quer para elas. Ele vai usar você para isso. Aí olhe, 1 João capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E aquilo que mais nós professamos, é aquilo que nós somos mais provados. Estou aqui pela graça e misericórdia, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui
que se eu odeio o meu irmão, eu sou um homicida. Porque Caim, ele não queria tratar a raiz que o levou a matar o seu irmão. Ele só queria saber, na comparação, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Gente, Caim chegou primeiro que Abel. Nem sempre quem chega primeiro é aprovado, mas só que Deus quer consertar. Deus, ele quis consertar Caim. Ele disse: Caim, se você não fizesse o certo, você não seria aceito? Então, quando nós odiamos ao nosso irmão, nós estamos dizendo que o amor de Deus não está em nós, e nós somos e seremos lembrados por Deus por aquele que matou o seu irmão, que foi Caim. E tem vezes, irmãos, a gente aqui, graças a Deus, a gente não está num púlpito expondo as perfeições, porque o que me fascina na Bíblia é que ela expõe o Davi, que era segundo o coração de Deus, pecou, adulterou. Então, assim, Deus, ele expõe. E quando Deus expõe, não é para envergonhar, é para consertar, é para tratar, porque Ele ama, Ele quer corrigir, Ele quer consertar. Mas muitas vezes eu entro na presença de Deus e eu fico ali, eu digo: Deus, eu estou sendo uma péssima companhia para o Senhor, deixa eu me retirar. Por quê? Porque Ele não merece o meu estresse, a minha birra. Então, quando eu pondero as minhas emoções, aí depois eu volto: Senhor, naquele momento eu estava uma péssima pessoa, porque a oração é uma conversa, e a gente não gosta de conversar com quem está com a cara emburrada, não é assim? Então, Deus, a minha companhia está péssima, está intragável hoje, espera aí, calma, daqui a pouco eu volto. Então, essa sinceridade, por quê? Porque Deus vai tratando o nosso coração, porque o amor vai nos constrangendo e vai amolecendo o nosso interior. E por mais que a gente tenha esses momentos assim, a graça de Deus vem e nos alcança novamente. Recaio em sua graça, recaio em seu amor. Gostaria que você ficasse em pé. Eu quero te encorajar e você confiar no amor de Deus. Quem sabe você caiu, e aí você olha e diz assim: agora não tem jeito para mim, eu fui riscado da lista, enfim. E aí a gente entende que nós não somos salvos, não é pelas nossas obras, mas é pela graça. Eu não estou dizendo que não significa que a gente não está no processo de santificação, não é isso. Porque pecado, pecado para aquele que entregou a vida a Cristo, não é um hábito, é um acidente. Pecou, vai para o Senhor, se arrepende, pede perdão e recomeça novamente. Mas o que eu estou dizendo é que por mais que você pise na bola, erre de uma forma terrível, o seu pecado, o meu pecado, o Senhor já levou na cruz do Calvário. O meu pecado do passado, do presente e do futuro. Então já tem perdão liberado para mim quando eu pecar. Porque o sacrifício de Cristo foi uma vez só e valeu por sempre. Então, meu irmão, ame ao Senhor. Não perca tempo. Os dias são maus. E eu não estou falando de sentimento, de paixonite, porque isso passa. Amor é atitude. Ame ao Senhor, meu irmão. Por amor ao Senhor, desliga a televisão naquela hora, para você orar. Porque se o teu olho te faz pecar, arranca. Não porque você é radical, mas porque é o amor que você tem a Deus, que você não quer ter prazer naquilo que maltratou o seu Senhor. O pecado maltratou o Senhor. Busca ao Senhor,
Se relaciona com Ele. Deus te chamou. Deus tem propósito na sua vida. Por que está adiando? Não se conforme somente em vir à igreja e receber alívio. Deus tem uma vida plena para você. Faça isso por amor. Quando nós entendemos o amor de Deus e o risco que Ele correu para nos amar, não tem como a gente não se render. O que custa diante daquilo que custou a Ele? Desligar a internet, o Wi-Fi, ficar offline, para ficar online com o céu. Que custa, meu irmão? O que custa? O que custa você ofertar o seu tempo ao Senhor? O que custa? É bom demais. É tão bom pertencer ao Deus de amor. E eu quero trazer essa mensagem e espero que fique na sua mente. Nós somos filhos de Deus, é um privilégio. É um privilégio. Desfrute disso, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É decorado, todo mundo sabe. Vamos repetir bem alto? Porque Deus amou o mundo que... Aleluia. Ele não tá somente preocupado com a eternidade que você vai passar com Ele. Ele está interessado com o tempo que você vai passar aqui. Viva para a glória de Deus. É tão bom pertencer ao Pai de amor. Aplauda ao Senhor. Celebre o amor de Deus. O amor divino que nos transformou de filhos. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa
deixa o céu descer, deixa o céu, deixa o céu. Sempre amém. O poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é glória pra sempre. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. E teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Pra sempre. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória. Amém. Teu é o reino teu, é a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor.